Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Deus, porque o Senhor Todo-Poderoso tomou posse do seu reino. Aleluia. Irmãos caríssimos, nós hoje vemos mais um episódio de Paulo e Silas ali em meio aos filipenses. Para entendermos o que aconteceu aqui, tinha uma menina, uma adolescente que era uma vidente, que então era doente e proferia oráculos em meio àquele povo, e os apóstolos a curam. Então quem ganhava dinheiro com essa menina fica indignado, e então os apóstolos são mandados para serem açoitados e depois levados para a prisão. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando um hino. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes se soltaram. Então, quando o carcereiro vê aquilo, ele está pronto para se suicidar, porque sabia que ele iria ser punido por causa da fuga dos prisioneiros. Então Paulo vai gritar: não te faças mal algum, nós estamos todos aqui. E então esse carcereiro se aproxima e vai dizer: senhores, que devo fazer para ser salvo? É esta a pergunta que se repete muitas vezes na Bíblia. Lembram que é essa pergunta que fazem a João Batista, por exemplo? Senhores, que devo fazer para ser salvo? É esta pergunta que São Francisco, no seu processo de conversão, ele vai fazer uma pergunta semelhante ao Senhor: Senhor, que queres que eu faça? Então, que a nossa vida deve ser conduzida pela iluminação do Senhor. É Ele que deve agir em nós. Essa é a ação do Espírito Santo em nós. E a resposta de Paulo e Silas é muito concreta. Pedro também teve uma pergunta semelhante, e ele vai responder assim: crê no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e todos os de tua família. Então esse carcereiro faz com Paulo e Silas um gesto de misericórdia, lavar as feridas que eles tinham por causa dos açoites. E agora ele também é lavado através do sacramento do batismo, ele com toda a sua família. O que o sacramento do batismo fez na vida desse homem seguramente foi mais do que ele fez lavando as feridas de Paulo e Silas. Lavou do pecado a ele e a toda a sua família. Depois fez Paulo e Silas subirem até sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. De novo nós vemos assim uma resposta de acolhimento, de amor fraterno, que vem logo depois do batismo. Então, inserido em uma só família, no único corpo de Cristo, o que ele faz imediatamente? Faz uma festa. Eu valorizo muito essas festas depois do sacramento, meus caros, de festejar. Temos que festejar mesmo, porque se acreditamos na força daquilo que acontece na nossa vida, que nos transforma, deve-se fazer uma festa, chamar os amigos, comemorar. Uma festa depois do batismo, depois da primeira comunhão, depois da crisma, depois do casamento, depois da ordenação, deve ser um momento de festa, de alegria, porque a misericórdia de Deus se manifestou. Se nós fazemos festa por outras coisas, muito mais devemos fazer para com isso. Mas existe um aspecto aqui que é interessante, esta alusão constante nos Atos dos Apóstolos de que a pessoa aceita a fé, é batizada com a sua família. É por causa disso que a igreja batiza crianças, porque o batismo de criança denota a gratuidade do dom de Deus. A pessoa está sendo batizada não é porque ela compreendeu, mas porque Deus a ama. Mas também era porque desde o início a igreja batizou crianças. A crise de não batizar criança é posterior, vai surgir com a reforma, mas a igreja encontra nessas passagens, já que era de pressupor-se que da família tinha crianças, que todos recebiam o batismo como um dom gratuito de Deus. Nos salmos de hoje, responsorial, o Salmo 137. Observa que o salmo não tem uma sequência que vai cada dia lendo na ordem numérica um depois do outro, mas o salmo responsorial é uma resposta à primeira leitura. Então aquilo que nós ouvimos da primeira leitura se torna na nossa boca uma oração.
Ó Senhor, de coração eu vos dou graças. Não é este o sentimento do carcereiro com a sua família? Porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Mas também o sentimento de Paulo e Silas, que estão ali na prisão, ou dos outros encarcerados. Então, nós temos aqui uma dimensão de ação de graças do Salmo. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade. Mas também aquela parte suplicante. Naquele dia eu gritei, vós me escutastes. Estendereis o vosso braço em meu auxílio. O Senhor continuará a me ajudar e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada. Essa salvação que hoje agradeço, já realizada, que ela seja completada, que não fique na beira do caminho. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram as vossas mãos. Na aclamação ao Evangelho de hoje, eu hei de enviar-vos o Espírito da verdade. Ele vos conduzirá a toda verdade. Jesus continua o seu discurso, estamos no capítulo 16 do Evangelho de São João. E vai dizer, agora parto para aquele que me enviou, e vós não me perguntais, para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. Por que motivo dessa tristeza? Porque Jesus faz esse discurso antes da sua morte. Nós escutamos depois da festa da Páscoa, antes da Ascensão. Para os discípulos foi uma tristeza, mas Jesus vai dizer assim, é preciso que eu vá, porque em indo eu envio a vós o Espírito Santo. Então, a tristeza dos apóstolos, ela é uma tristeza que denota o medo, que denota a insegurança. Mas a ação do Espírito Santo na igreja, na comunidade apostólica, depois da ascensão em Pentecostes, ela vai ser tão eficaz que eles vão acreditar plenamente no ressuscitado e vão anunciá-lo a ponto de dar a vida. É aí que os apóstolos assumem, de fato, a missão que Jesus dá a eles. É o tempo da igreja. Agora é a nossa vez, meus irmãos. Aquilo que os apóstolos fizeram no tempo deles, nós devemos fazer agora. É a nossa vez. Jesus continua, é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Então, é Ele que vai mandar para nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a plenitude do mistério pascal. Não existisse Pentecostes, estaria faltando alguma coisa em nós. Então é essa plenitude do mistério pascal que nós recebemos com o dom do Espírito Santo em Pentecostes. Ora, caríssimos, é preciso que Ele vá, que Ele volte ao Pai para que nos envie o Espírito Santo. Então, quando vier, Ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. Ora, quando da morte de Jesus, os chefes da religião de Israel pensavam assim, está tudo acabado. É mais um forasteiro, revolucionário, que a história dele se acabou. Então, consideravam Jesus como pecado, consideravam a justiça como já feita, realizada, porque eles tinham julgado bem. E agora Jesus vai dizer, a partir da ressurreição, a partir da história que é invertida, o que é o pecado? Não acreditaram em mim. Então Jesus veio, anunciou, esteve com eles, fez milagres, fez prodígios, e eles não acreditaram. Mais uma vez, quem crê não precisa de milagres, mas quem não crê pode ver todos os milagres, que ainda mesmo assim não vai aderir. A justiça, porque vou para o Pai. Então, a santificação, porque em voltando para o Pai, Ele nos envia o Espírito Santo santificador. A justiça aqui no sentido de santidade. É preciso que Jesus volte ao Pai para que eles enviem o Espírito Santo. Só assim a santidade do mistério pascal é realizada em cada um de nós. E por fim, e o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Então, o tentador é condenado, é vencido definitivamente com a ressurreição. Então, Jesus dá um novo significado para a história. Ele é o juiz constituído assim com a Páscoa da ressurreição. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-nos hoje porque adotados de novo como filhos de Deus,
esperemos confiantes e alegres o dia da ressurreição. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.